A paz do Senhor Jesus a todos do canal. Deus vos abençoe, vos livre, vos guarde de todo mal. Estou aqui hoje para glorificar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pedir a Deus que venha nos auxiliar neste dia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Eu oro a Deus que visite nesta manhã todos os missionários da África. Que o Senhor Jesus converta o coração dos muçulmanos a Jesus, porque eles creem em Deus. Eles não creem que Jesus é filho de Deus. Mas o Senhor é que prepara todas as coisas. Que o Senhor Jesus visite a todos os missionários da América do Norte, América do Sul, América Central. Que Jesus visite os missionários da Europa, da Oceania, das ilhas mais distantes e também da Ásia, levando a provisão espiritual, física para você e para toda a sua família. Que Jesus visite as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, nos 3 poderes executivo, legislativo e judiciário. Que Jesus visite os enfermos que se encontram no leito de hospital. Que Jesus visite os enfermos que se encontram em casa, com os joelhos fracos, que Ele fortaleça o seu joelho. Que Jesus visite a sua santa e gloriosa igreja neste dia. Em especial, eu quero apresentar aqui a família Ventura e a família Moreira. Que o Senhor Jesus visite cada um de vocês, levando a provisão espiritual, física, financeira. Eu quero apresentar a Deus também o casal Mai com a Gislene, os seus filhos Otávio, o Oliver, o Kaique, o Cauã, o seu Colemar ali em Tocantins e a sua esposa Maria Lúcia, a Carol em Alagoas, o Júnior em Alagoas, a irmã Solange, o Van, a Valquíria, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, em especial a irmã Sueleide. Quero apresentar a Raíssa, a Fernanda, a Cirlei, a Luciana. Quero apresentar a Deus a Rene e toda a sua família. Quero apresentar a Deus nessa manhã a Lázara, a Simone e seu esposo, os seus filhos. Quero apresentar a irmã Fátima, a irmã Helena ali, que eu não me esqueço, ali da ilha. Deus os abençoe, abençoe seus filhos, seu neto e toda a sua parentela ali na Massaqueira. Deus abençoe o pastor Davidson. Deus abençoe a irmã Lourdes. É uma irmã querida que eu fiz amizade há pouco tempo. Que Jesus abençoe, lhe visite, lhe guarde, lhe conceda saúde neste dia. Que o Senhor Jesus visite a Cláudia. Que o Senhor Jesus visite a Ana Paula. Que o Senhor Jesus visite o pequeno Davi, a Emanuela. Que o Senhor Jesus visite os meus filhos, o Eliomar, o James, a Priscila. Que Jesus visite o Eric, o Felipe, a Elizabeth, a Isabela, a Maria, o Ronei e todos os seus familiares. Glória a Deus, aleluia. Que Deus livre, guarde, dê livramento, que portas erradas se fechem e que portas certas se abram.
Deus conceda livramento. Deus liberta, cura, salva e dá livramento. Basta que você peça: Senhor, me reveste com tuas armaduras todos os dias. Peça sabedoria, assim como o rei Salomão pediu a Deus, que quer sabedoria para governar a sua casa. Peça a Deus: Deus, me dá direção, me dá paz no coração para que eu possa tomar decisões certas neste dia. E o Senhor vai estar aí contigo. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino da harpa cristã. Glória a Deus, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, em Jesus, nós devemos viver todos os dias. Estejamos passando pelo vale da sombra da morte, ou estejamos no alto da montanha. Todos os dias nós devemos estar em Jesus. O nosso coração deve estar em Jesus, em Deus Pai, Filho e no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Estava aqui meditando na palavra do Senhor. Eu acordei hoje, o Senhor me trouxe essa palavra. E ela é uma palavra gloriosa. Sabe, queridos, queridas, nós precisamos nos conhecer. Porque a palavra de Deus, ela fala que a transformação do ser humano é de dentro para fora. Sim. Quando nós não buscamos a Deus, nós estamos susceptíveis a qualquer vento de doutrina. Quando nós não firmamos nossos pés em Deus, na sua palavra, em conhecer a sua palavra, em ter comunhão com Deus, nós ficamos na mão das pessoas. Muitas vezes, por nossa ignorância, até Deus nos abençoa. Porque Deus também não leva em conta o tempo da ignorância. Glória a Deus. Hoje em dia a maioria das pessoas se encontram susceptíveis na área sentimental, relacional, no meio da família, e vive uma carência eterna. Uma carência que nada preenche o coração do homem. Então este homem, esta mulher, ela vive de sentimento. E aí a porta fica aberta. E hoje eu vou te ensinar como fechar essa porta. É você ficar forte, você se despojar de todo o seu eu
vá no seu quarto, se ajoelhe, ou aonde você está. Se você estiver dirigindo, você pare aí seu carro num lugar seguro. Ou então mesmo se volte para Deus, sua mente para Deus e fala: Senhor, vem falar ao meu coração. Vem preencher esse vazio do meu coração. Então nós vemos aí muitas pessoas indo buscar profecias. Como você está susceptível, está fraco, está choroso. Aquela primeira palavra que a pessoa fala, você acha que foi palavra de Deus e quando na verdade não foi. Quando na verdade aquilo não saiu do próprio homem, porque o homem astuto, ele enxerga coisas. E o diabo também profetiza. Os filhos das trevas também profetizam. Então cuidado onde você vai, para você não ficar recebendo fogo estranho. Vamos louvar ao Senhor? Mais um louvor? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, e ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus, aleluia. Sabe, um abismo chama outro abismo. Às vezes você chega na casa de Deus procurando um consolo, procurando um alento, e ali você está com o coração aberto e vem aquelas palavras, aquelas profecias que tocam profundamente na sua alma. Não que eu não acredito em profecia, acredito.
acredito em profecia, mas muitas coisas machucam a gente. Eu tive um pastor que ele falava assim para mim: Dona Risoneide, a senhora coloca um jaleco com 2 bolsos. Um bolso furado e um bolso bom. Aquilo que couber para a senhora coloca dentro desse bolso. E quando não couber, a senhora deixa cair por terra. Eu creio em profecia, mas teve um momento da minha vida que eu estava tão triste, tão amargurada, que as profecias que vinham quase me deixaram louca. Quase por isso que eu tirava minha própria vida por conta de profecia, de profetas, de fogo estranho. Então nós precisamos saber discernir. E aí eu fui procurar, foi na Bíblia, larguei tudo. Aí fui procurar compreender a palavra de Deus, fui estudar. Cada coisa que o pessoal falava lá na frente, eu ia ser uma boa bereana. Eu estava ali confrontando comigo mesmo, com minha mente. Chegava em casa, anotava, ia meditar, falei, não, isso não é de Deus, isso é de Deus. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. E por isso que devemos chegar na casa de Deus em silêncio, não falar sua vida para ninguém, ficar em silêncio. Quando você tiver um projeto, fique só com você e Deus. Não fale para ninguém. E siga a sua vida em paz. O homem natural, ele é guiado apenas pela razão humana. E eu custei entender isso. Ele é guiado pela carnalidade, pela razão. Ele acha que é, mas não é. Ele é guiado pela mente dele. E às vezes nem ele mesmo sabe disso. E está ali na frente profetizando. Nem ele mesmo tem comunhão com Deus. Ele está agindo de forma natural, ele não busca Deus. Ela não busca Deus. Não está na torre de vigia. E não tem como, se você não está na torre de vigia, não tem como você conhecer as verdades divinas. Se o homem está pecando, se o homem está roubando, se o homem está prevaricando, se o homem está corrompendo, ele não está na torre de vigia. Ele próprio não está conhecendo as verdades divinas de Deus para a vida dele. Ele está ali só enganando a si mesmo. O coração dele está cheio de obras más, de corrupção. Então devemos ter cuidado ao chegar em um lugar e ficar recebendo todo tipo de profecia. O homem que é espiritual, ele é guiado pela mente de Cristo. Ele é um com Jesus, Jesus é com ele. E Deus vela para que sua palavra se cumpra. Ele fala que quando você está em Cristo e Cristo em você, tudo que você falar pela sua boca se cumprirá. E não demora a se cumprir. Glória a Deus. Muitas pessoas andam pelo mundo profetizando. Mas na verdade, eles profetizam aquilo que sai do próprio coração deles.
São poucos aqueles que levam a palavra de Deus, que faz uma profecia e que se cumpre. Tem muitas pessoas por aí profetizando. Terremotos, maremotos, incêndios, catástrofes. Mas tudo isso, meu amado, está na Bíblia. E você conhece uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. E não é somente pelas suas vestes, é pela sua postura diante de Deus. É pelas suas atitudes perante Deus. Por isso precisamos ter comunhão com o Pai. E só adquirimos comunhão com o Pai quando temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Quando somos transformados na mente, no nosso coração. Quando recebemos a palavra de Deus, fazemos o exame de consciência e vemos que nosso coração é puro, é limpo, é saudável. Que os nossos olhos são limpos, que nossos ouvidos são limpos. Glória a Deus. Olha aí, em Lucas, no capítulo 16, no versículo 16, que fala sobre a cura de uma jovem adivinhadora. Dentro da igreja de Deus tem muitos jovens adivinhadores, muitos pastores adivinhadores. Então que nesse dia Deus venha repreendê-los, amarrar esse espírito de adivinhação e lançar no lago de enxofre. Muitas pessoas estão deixando a casa de Deus porque estão fartas, cansadas desses espíritos adivinhadores. Quando uma alma aceita Jesus, devemos discipulá-la na palavra de Deus, ensiná-las a palavra de Deus, mostrar o caminho que vem através da palavra de Deus, o caminho, a verdade, a vida. Vem através da leitura bíblica, do louvor, da oração, do jejum, da separação, de uma vida em comunhão com Deus. Mas dentro da própria igreja tem os adivinhadores, mentirosos, corruptos, enganadores. Você pode enganar a Deus, ou você pode querer enganar a Deus. Você pode enganar seu pastor. Você pode enganar seu pastor, mas a Deus você não engana. Na frente da sua liderança você é uma coisa e por trás da liderança é apunhalando. É querendo puxar o tapete. É querendo o ministério para você. E aí você dispersa com essa falsa santidade, com o espírito do engano, com o espírito de adivinhação, com o espírito de corrupção, de falcatrua, de roubo, de contenda, de discórdia entre os irmãos, de falsidade. Então veja bem o que fala aqui, que não fique nas minhas palavras, mas na palavra de Deus. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado com aquilo, voltando-se, disse ao Espírito. Aqui o Espírito não está com E maiúsculo, é com E minúsculo.
Então o espírito das trevas, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Glória a Deus. Precisou uma atitude de Paulo. Paulo viu o espiritual. Aquela jovem adivinhadora, ela vinha ali possessa de espírito de adivinhação. E ela reconheceu em Paulo, aleluia, que eles e o seu companheiro, que eles eram homens de Deus. E ficava gritando: ei, esses homens aí são homens de Deus, ei, esses homens aí são homens de Deus. Com a finalidade de tumultuar, com finalidade de perder as almas, com finalidade de pegar as almas para o reino das trevas, tirar o pensamento das pessoas que estavam ali para receber a palavra de Deus e serem confundidas e irem para as trevas. E isso vinha repetindo dia após dia, por vários dias, está aí, repetiu-se por muitos dias. E Paulo ficou indignado. Paulo, ele ficou ali com raiva daquilo. Isso não pode prosseguir. E ele voltou-se e disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Então precisamos estar na torre de vigia, mesmo dentro da casa de Deus, dentro da nossa casa. Que a qualquer instante, a qualquer minuto chega, você está em casa, tranquilo, né? E de repente chega um espírito, chega aí uma pessoa com espírito de adivinhação e entra na sua casa. Feche sua porta, não receba esse tipo de pessoa. Ela está com uma finalidade na sua porta. Está querendo ali resgatar o que é teu. Com um prato de comida, um pouco de lentilha. Então cuidado. Cuidado. Glória a Deus. Devemos perseverar. Como perseverar? Vigiando. Devemos vigiar. Segundo, orar. E a oração é movida de ação. Que ação é essa? Ler a palavra de Deus, até Deus se revelar ao seu coração. Porque assim como ele se revela para mim, ele se revela para você também. E não queira as coisas de forma precipitada. Calma. Espera em Deus. Glória a Deus. Vigiar, orar, louvar. Através do louvor, as castas, as potestades do reino do mal, as trevas caem. Elas saem da sua vida. Nós vemos aí Paulo e Silas. Foi ali, glória a Deus, num louvor improvisado, na prisão, na cidade de Filipos. Paulo e Silas foram presos, espancados, açoitados, encarcerados por servirem a Jesus. Em vez de ceder ao desespero, eles adoraram a Deus, orando e cantando numa cela. E de repente, houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos.
No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O primeiro pensamento do carcereiro foi o quê? Suicidar-se. Foi acabar com a própria vida. Mas quando ele percebeu que os prisioneiros não haviam fugido, ele creu em Deus e a salvação alcançou toda a sua família. Que maravilha, né? Que eu e você possamos ser essas pessoas. Que eu e você possamos ter os pés firmados no Evangelho, os joelhos fortes, a certeza, a convicção de que Deus é conosco, que nós não precisamos mentir ou agir com espíritos de adivinhadores, mas somente através da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela se revela ao coração daquele que está em busca de Deus. Nos momentos de tristeza, você está prestes a cometer uma loucura, até mesmo de querer suicidar-se, tirar sua própria vida. Creia em Deus, vá para os pés do Senhor. Calma, porque tem uma saída. O Senhor manda, envia problemas também, mas a maioria dos problemas é causado por nós próprios, por nossas próprias mãos. Então precisamos meditar aonde eu estou errando, aonde eu errei, para poder tomar uma nova direção, sair do mau caminho e ir para um caminho bom, aonde agrada a Deus, aonde glorifica o nome do Senhor. E a partir daí, buscar se transformar de dentro para fora. Buscar auxílio. Se você está com uma depressão, busque um médico, busque um psiquiatra, porque são homens e mulheres de Deus que podem te ajudar, que podem te orientar. Busque uma igreja, um pastor sério, onde fala a palavra, e não fique com essa meninice de ficar com um espírito adivinhador. Que seja um homem ou uma mulher séria na presença de Deus. Muitas almas têm saído das igrejas por causa disso. Por causa desses espíritos de adivinhadores que ficam dentro da igreja querendo dar lucro para os seus senhores. Orabasini shalawara. Harabasharamata senesara. Então, cuidado. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser uma pessoa usada no ministério? Obedeça a Deus Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à sua liderança. Não tenha o coração de divisão. Que você seja único, unido. Glória a Deus. Deus se deleita. Ele fica feliz em ouvir louvores a Ele. Acorde pelas madrugadas. Louve ao Senhor. Ore ao Senhor. Existem pessoas que ficam, dá, só pede. Não, glorifique, agradeça. Peça ao Senhor para tirar todo o mal do seu coração, da sua mente. Para quando vir a tempestade, você estar firmado na rocha. Louve a Deus. Louve, glorifique, exalte o Senhor. Quando não tem o que falar,
Leia a palavra de Deus alto. Abra a palavra. Leia alto. Está com espírito de ansiedade, ele vai sair. Fale a palavra de Deus alto para que você possa ouvir. Para que você ouvindo, venha para o seu coração e venha para a sua mente e vai se renovando. Leia a palavra de Deus alto. Glorifique alto. E não se deixe se conduzir por um cego, porque você pode cair no precipício junto com ele. Então peça a Deus, Senhor, me capacita para que eu possa te louvar nos momentos difíceis da minha vida. Vem, Senhor, se revelar a mim. Glória a Deus. Busque o Espírito Santo. De manhã, de tarde, de noite. Se enche até transbordar. E então o Senhor, Ele vai trazer a tua vitória, que é morar no céu. Nós temos um alvo, não é ficarmos aqui na face da terra, é irmos morar no céu com o Senhor Jesus. Então tire de dentro de você todo esse espírito maligno de adivinhação, em nome do Senhor Jesus. E evite ficar como uma andorinha voando de del em del ou léu em léu, não sei, tem um louvorzinho que fala sobre isso. Cada lugar que você vai receber fogo estranho. Busque ficar na sua congregação. Não saia da sua congregação como é costume de muitos, para que você não perca o alvo. Muitos falam, eu vim no nome de Deus. Eu falo, eis que o Senhor falou, sem ter falado nada. Aí naquele grande dia o Senhor vai falar assim: quem sois? Afasta-te de mim, não te conheço. Então que você possa ser aquela pessoa que quando você chegar na presença de Deus, de Jesus Cristo, Ele fala: vinde, bendita, bendito do meu Pai. Não leve as coisas de Deus em brincadeira. De Deus não se zomba. Glória a Deus. Quero pedir a você, se você gostou, você deixe seu like, você se inscreva no canal, você compartilhe, seja um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Coloque sua mão em forma de concha. Eu te abençoo. Você me abençoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você também. Amado Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Seja feito segundo a tua vontade e não a minha vontade. Senhor, meu Deus, eu te clamo por esta pessoa, Pai, que está ansiosa do outro lado. Tira todo o espírito de ansiedade. Dai a paz que excede todo o entendimento para este coração. Leva salvação, cura, libertação. Senhor, eu te peço, repreende o devorador, o usurpador, o gafanhoto, o migrador e o destruidor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os pequenos, os médios, os grandes empresários. Abençoa, Deus, neste dia, os nossos familiares, de longe e de perto. Abençoa a tua igreja santa, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá?
Ninguém.